Olá, seja muito bem-vinda à continuação da nossa série, onde eu leio Guerra e Paz, do Tolstói, e eu vim aqui contar a história pra você. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, eu vou deixar o link por aqui, e é muito importante que você assista para você entender o contexto e alguns personagens aqui da segunda parte. Mas se você já assistiu ao primeiro episódio, eu espero que você esteja tão emocionado quanto eu para essa segunda parte, porque ela tá incrível. Mas antes de irmos direto ao ponto, se você quiser apoiar meu trabalho, deixa um like, comenta aqui um comentário amigável, me conta se você já leu esse livro e não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Então, por gentileza, já pega seu cafezinho, fica num lugar confortável e senta que lá vem história. Vamos fazer uma recapitulação rapidíssima sobre o que aconteceu na primeira parte. Na primeira parte, nós conhecemos os principais personagens, as principais famílias, a Bolkonsky, a Rostov e tnanana. Nós conhecemos os aristocratas, o príncipe Vassili, a situação do Pierre, não é mesmo? Você lembra do Pierre, ele é importante. E, no finalzinho do capítulo, eu contei pra você sobre o príncipe Andrei, que perdeu o sentido da vida e decidiu ir para o exército. Então ele deixou a sua esposa grávida com o seu pai, que é sogro dela, e decidiu partir para o exército em busca de um novo sentido para sua vida. Paramos nesse ponto, agora nós podemos seguir. Na segunda parte, a gente já começa em um ajuntamento militar, onde as tropas russas e austríacas se juntam para tentar impedir o avanço das tropas francesas de Napoleão Bonaparte. O exército russo já vinha tendo alguns confrontos anteriores com as tropas da França, então a segunda parte começa exatamente quando o general Kutuzov, sim, Kutuzov, reúne as suas tropas para tentar, mais uma vez, conter o avanço da França pela Áustria. A situação do exército russo nesse momento não é das melhores, tanto que começa ali mostrando ali o contexto geral em uma revista do exército que estava tendo ali, e mostra que as botas deles estão desgastadas, as fardas estão péssimas, eles não têm energia, estão muito cansados e tudo mais. Mas mesmo assim, eles precisam se deslocar. Então, com um avanço cada vez mais próximo das tropas de Napoleão, Kutuzov reúne suas tropas e vai para a ponte sobre o rio Enns, na cidade de Enns, na Áustria. Quando o exército russo chega na ponte, eles já se deparam com o exército francês, então eles precisam iniciar ali uma defesa rápida, mas eles percebem que eles não vão conseguir, porque o exército francês é muito superior em número de soldados e em relação à posição que eles estavam. Então, as tropas russas decidiram explodir a ponte. Esse ato bem desesperado cria ali uma explosão tão estrondosa que cria uma barreira entre as duas tropas, então o exército russo aproveita a oportunidade e se retira para um vilarejo próximo para poder preparar sua retirada para o próximo confronto. E uma observação interessante é que quando chega nesse ponto a gente já consegue perceber a personalidade do Kutuzov, que é um general que não preza somente pelo sucesso em batalha, mas sim pela qualidade das suas tropas, e tem ali uma estratégia muito voltada para preservar os seus soldados, mesmo que de alguma forma isso custe a sua vitória no combate. Então, quando eles se retiram para esse vilarejo próximo, surge o príncipe Andrei. Sim, aquele mesmo homem que saiu da sua família, deixou a esposa com o pai para poder buscar um sentido para a vida no exército. Ele mesmo. O Andrei chegou no exército como um ajudante de ordens do Kutuzov. E um ajudante de ordens é basicamente, o Kutuzov precisa dar uma ordem, passar uma informação para os seus homens, então vai o príncipe Andrei, pega essa ordem e manda pra galera. Ele é um intermediador, digamos assim. E ele aparece com um desejo muito grande de provar o seu valor. E ele tem um desejo quase obsessivo por se destacar, então tudo que ele faz, todas as ordens, atividades que ele recebe, ele pega aquilo pra si e faz de uma forma assim incrível. Ele fala diretamente com os generais, com os comandantes, ele se arrisca no campo de batalha, ele atravessa as tropas no meio de tiroteios, ele é doido, ele é fanático por querer mostrar ali que ele é um homem diferenciado. Mas isso também se deve muito ao fato de que não é apenas uma ambição, é um conflito interno ali que ele tenta resolver a todo custo, e isso fica muito notável durante a narrativa. Vamos ver a continuação da história. Como eu comentei no início, as tropas do general Kutuzov já estavam muito exaustas porque eles vinham tendo confrontos anteriores. Então esse confronto na ponte do rio Enns foi assim o auge para ele começar a pensar de uma forma ou de outra como retirar suas tropas do meio do campo de batalha, porque não estava aguentando mais. E dentro desse cenário, o vilarejo de Schöngrabern, ou Braunau, se torna ali um ponto crucial. Surge então o príncipe Bagration. Observação, eu não sei se é Bagration, não sei se é Bagration, vai estar passando o nome dele aqui na tela, mas eu li o capítulo inteiro como Bagration, então vamos continuar como Bagration, tá bom? Então, o príncipe Bagration surge com a missão de pegar as suas tropas e ir ao encontro das tropas dos franceses para retardar o avanço deles enquanto as tropas de Kutuzov se retiram. Tanto os russos quanto os franceses estavam indo para Zinem, só que por estradas diferentes.
Os russos pela estrada de Krems e os franceses pela estrada de Viena, que era mais curta, então eles chegariam no destino primeiro. Então Bagration tinha que ir lá e fazer os caras demorarem um avanço pro Kutuzov conseguir chegar lá em Znem primeiro. E com essa missão de atrasar o avanço das tropas francesas, começa então a Batalha de Schönbrunn. Os soldados de Bagration também estavam exaustos, e eles precisavam atravessar uma distância de 45 verstas debaixo de uma tempestade intensa, com fome, cansados, com as vestes transformadas em trapos. E com isso, infelizmente, Bagration chega ali no seu destino final, no campo de batalha, com menos de 1/3 dos seus homens, que já totalizavam 4.000 apenas. Ao chegarem no campo de batalha, o Murat, que era o comandante dos franceses, olha para aquele número de mais ou menos 4.000 soldados e acredita que aquelas são todas as tropas dos russos, que ali está o exército completo. Então, quando Murat olha para aquela quantidade mísera de homens e compara com as suas forças 8 vezes maior, ele hesita em atacar para não desperdiçar a força dos seus homens à toa. Então, ele resolve propor uma trégua com as tropas russas de 3 dias, onde ambos os lados não poderiam fazer nenhum movimento de ataque. Então Bagration fica um pouco desconfiado das intenções de Murat e manda seu ajudante levar essas informações para Kutuzov, que prontamente aceita porque ele enxerga ali uma oportunidade de ter mais tempo para recuar as suas tropas até Znaim. Então inicia-se ali o armistício informal de 3 dias. E realmente foi um momento bem pacífico, tanto que os soldados foram lavar as roupas, foram tirar sonecas, foram fazer compras, foram caçar na floresta, acender fogueira, uma coisa bem tranquila. Os soldados ali da linha de frente, os russos e os franceses, trocavam tabaco, uma coisa assim bem pacífica mesmo. E esse momento mostrou um pouco de humanidade em meio à guerra, porque mesmo estando em um ambiente de guerra, ainda tem uma convivência silenciosa entre ambos os inimigos. Só que o Andrei está no meio disso tudo e ele não concorda com a trégua, e como ele tem ali essa sede por combate, por mostrar seu valor, ele fica o tempo todo angustiado com isso e sente que estão perdendo um grande tempo. A virada dessa situação toda acontece quando Murat recebe uma carta de Napoleão Bonaparte, bem amigável, com as seguintes palavras: "Para mim, é impossível encontrar as palavras para exprimir ao Senhor a minha insatisfação. O Senhor comanda somente a minha vanguarda e não tenho direito de fazer um armistício sem a minha ordem. O Senhor me fez perder o fruto de uma campanha. Rompa o armistício já e marche contra o inimigo." Ou seja, é ordenado que a trégua acabasse e que os franceses deveriam avançar, sem avisar os russos. Então começa a batalha de uma forma brutal e violenta, pegando os russos totalmente desprevenidos. Os franceses, muito superiores em número, avançam contra os russos com muita brutalidade e os russos resistem com muita perspicaz. Bagration se concentra em encorajar as suas tropas, então ele cavalga no meio dos seus homens, gritando palavras de incentivo enquanto o som dos canhões e as fumaças rolam soltos pelo campo de batalha. E no meio disso tudo está o príncipe Andrei, buscando ali a sua oportunidade de se destacar. Então, no meio da batalha, ele se lança em missões absurdas, cavalga no meio do fogo cruzado, tudo isso tentando provar o seu valor. E no meio desse turbilhão todo, o foco também é voltado para o Nikolai Rostov, membro da família Rostov, que apareceu na primeira parte. Nikolai Rostov também foi um homem que deixou sua família, deixou tudo para trás, para poder se lançar no exército. A diferença é que no meio da guerra, em meio a tiros, cargas de cavalaria, gritos de feridos, ele se vê totalmente desolado. Em um momento de confronto, correndo no seu cavalo, ele é atingido, cai no chão, e no meio de toda aquela dor, toda aquela agitação, todo o peso de estar no meio de uma guerra, ele começa a se questionar. Por quê que ele deixou a sua vida tão confortável, no meio da família que o amava tanto, cuidava tão bem dele, para se lançar no caos da guerra? Ele também buscava heroísmo. Só que, diferentemente do príncipe Andrei, esse heroísmo que ele buscava se misturou em terror e desordem. E no meio de tudo isso, Kutuzov continua ali marchando para a retirada das suas tropas. Ao final da batalha, a retirada das tropas russas do campo de batalha foi inevitável. Mas a bravura do príncipe Bagration, a obstinação do príncipe Andrei, o despertar do Nikolai Rostov e o sacrifício que as tropas russas fizeram tornaram todo esse momento lendário. Ao final do capítulo, quando eles se reúnem para fazer um relato de guerra, levantar ali os principais pontos, um diplomata russo, o Bilibin, relata tudo com muito humor e sarcasmo, que mostra o absurdo da burocracia contra o anonimato da guerra. Mas é o príncipe Andrei que leva destaque.
No seu rosto e na sua alma dá para notar que ele foi fortemente marcado pela luta e que muito provavelmente no futuro vai o levar a questionar todos os seus valores sobre a vida e o campo de batalha. Essa segunda parte de Guerra e Paz não mostra somente as estratégias de campo e de batalha, mas também mostra as motivações internas que leva cada personagem a agir e pensar de tal forma, desde o general cauteloso até o soldado sonhador, do diplomata cínico ao jovem idealista, principalmente o príncipe Andrei, que passou o capítulo inteiro buscando gravar o seu nome com sangue e bravura na eternidade. Esse foi um capítulo mais simples e curto de relatar aqui para vocês, porque o foco dele foi mostrar pra gente qual é a realidade dentro do campo de batalha e o que os soldados, as pessoas, os generais, os envolvidos sentem. Eu mesma passei o capítulo todo meio tensa, mas foi uma experiência incrível. Se você tiver gostado, não esquece de deixar um joinha, de deixar um comentário amigável e de se inscrever aqui no canal. E nos vemos na próxima parte.